Capítulo 17. Londres, 2003. A mensagem era curta, mesmo para os padrões de Alice. Ela havia saído, voltaria mais tarde. Peter avaliou o pedaço de papel, não conseguia chamar aquilo de bilhete, e se perguntou o que significava. O comportamento de Alice andava estranho ultimamente. Ela estava irritadiça mais do que o habitual e muito distraída. Peter suspeitava que as coisas não estavam indo bem com o novo livro, além da típica angústia autoral que era esperada e que o bloqueio criativo de Alice era um sintoma, e não a causa de seus problemas. Tinha a sensação de que conhecia a causa. Seu rosto, quando lhe transmitiu o recado de Débora na sexta-feira, tinha perdido a cor, e sua reação, o ligeiro tremor na voz, o fez lembrar de quando, mais cedo naquela semana, chegara a carta da detetive perguntando sobre o antigo caso policial não resolvido. As duas coisas estavam conectadas, Peter tinha certeza. Além disso, tinha se convencido de que estavam relacionadas ao crime real que acontecera no passado da família de Alice. Ele sabia agora sobre o menino, Theo. Alice tinha tentado esconder o choque quando a carta chegara, mas Peter notara como as mãos dela começaram a tremer, a tentativa dela de escondê-las embaixo da mesa para que ele não visse. A reação combinada com sua veemente negação do conteúdo da carta despertou o interesse dele o suficiente para que, sentado ao computador de casa naquela noite, ele digitasse Edevane e criança desaparecida no site de busca. Foi assim que soube que o irmãozinho de Alice havia sumido em 1933 e nunca mais fora encontrado. O que ele não sabia era por que ela mentira sobre isso e por que o caso a deixara tão abalada. Certa manhã, ao chegar ao trabalho, encontrou-a apagada numa poltrona na biblioteca. Seu coração disparou e por uma fração de segundo ele temeu o pior. Estava prestes a fazer uma ressuscitação cardiopulmonar, duvidosa quando ela ressonou e ele percebeu que estava dormindo. Alice Devane não cochilava. Peter teria ficado menos surpreso se tivesse aberto a porta e a encontrado fazendo dança do ventre com uma túnica de seda enfeitada com moedas. Ela despertou com um sobressalto e ele voltou ao corredor para que ambos pudessem fingir que ele não tinha visto. Peter fez uma encenação tirando os sapatos com alarde e dando uma sacudida extra na mesa, antes de voltar e encontrá-la lendo um esboço de capítulo, caneta vermelha na mão. E agora isso, uma quebra inesperada da rotina. Só que Alice Devane não quebrava a rotina, nem uma única vez o fizera nos 3 anos em que Peter trabalhava para ela. A virada inesperada dos acontecimentos era chocante, mas pelo menos deu a ele a oportunidade de terminar a página de perguntas frequentes do site. Os editores de Alice tinham entrado em contato novamente, a paciência acabando à medida que a data da publicação se aproximava, e Peter prometera que teria o conteúdo pronto para eles no final da semana. Ele teria. Tudo o que faltava era averiguar se Alice tinha ou não um manuscrito anterior a Num Piscar de Olhos, o artigo de 1956 do Yorkshire Post, do qual ele queria tirar uma das respostas, citava Alice, dizendo que havia escrito um romance de mistério inteiro, seu primeiro, no caderno que ganhara de presente de aniversário de 15 anos. E Peter achou que isso seria muito fácil de se confirmar. Alice era neurótica com seus cadernos, nunca ia a lugar algum sem o atual e mantinha todos eles, sem exceção, organizados nas prateleiras de sua sala de escrita.
Tudo o que ele precisava fazer era verificar. Ele começou a subir as escadas, pegou-se assobiando constrangido e parou. Não havia necessidade de uma demonstração de inocência. Apenas os culpados faziam isso, e não havia nada de errado no que estava fazendo. Entrar no escritório de Alice não era proibido. Pelo menos nada nunca foi dito nesse sentido. Peter não costumava entrar ali, mas isso era apenas uma questão de circunstâncias. A oportunidade quase nunca surgia. Eles sempre se reuniam na biblioteca. E Peter trabalhava na grande mesa da cozinha ou, às vezes, na sala vazia, que havia muito tempo fora destinada aos arquivos. Era um dia quente e os raios de sol atravessavam a janela estreita no alto das escadas. O ar quente subia, estagnando no patamar, sem nenhum outro lugar aonde ir. E Peter ficou feliz em abrir a porta para a sala de escrita fresca de Alice e entrar. Como esperado, na prateleira abaixo de todas as suas primeiras edições internacionais, encontrou os cadernos. O primeiro era pequeno e fino, com capa de couro marrom que tinha amaciado e desbotado com o tempo. Peter o abriu e viu na primeira página amarelada a caligrafia cuidadosa e arredondada de uma criança metódica. Alice Cecília Edevene, 8 anos. Ele sorriu. A linha manuscrita ofereceu um vislumbre da Alice que ele conhecia. Confiante, formidável, apegada à rotina, quando era uma jovem diligente com toda a vida pela frente. Ele pôs o caderno no lugar e contou levemente ao longo da fileira. Pelos seus cálculos, o que estava procurando era o que ela havia ganhado em 1932 e usado no ano seguinte. Parou e pegou um volume maior da prateleira. Peter soube imediatamente que algo estava errado. O caderno era muito leve para seu tamanho e muito fino em sua mão. De fato, quando o abriu, metade das páginas tinha sumido, apenas uma franja grossa de restos ásperos restava no lugar de onde as folhas haviam sido rasgadas. Ele confirmou que era de fato o caderno de 1932-1933 e correu o dedo pensativo pelas extremidades esfarrapadas. Aquilo por si só não significava nada. Como Peter sabia, muitas adolescentes rasgavam as páginas de seus diários. Só que aquilo não era um diário, era um caderno. E não eram poucas páginas, mais da metade dele estava faltando. O suficiente para o rascunho de um romance? Depende do tamanho do romance. Peter percorreu as primeiras páginas. A peculiaridade do achado dava um ar de desconforto à tarefa, e, de repente, ele se sentiu como um ladrão. Lembrou-se de que estava apenas fazendo o seu trabalho, que era para isso que Alice lhe pagava. Eu não quero saber disso, ela dissera ao mandá-lo criar o site. Apenas faça acontecer. Basta encontrar a resposta, disse a si mesmo, colocar o livro de volta e acabou. As primeiras páginas pareciam promissoras. Estavam cheias de observações de sua família. Peter sorriu ao reconhecer a descrição de Alice de sua avó, um esqueleto nas cinzas de um vestido caro, como uma citação de grandes esperanças. E ideias para um romance sobre personagens chamada Laura e Lord Hellington, que estavam envolvidos em um caso de amor terrivelmente complicado. Havia também referências frequentes a um tal de Sr. Llewellyn, que Peter calculou que fosse o escritor que Alice mencionara na entrevista, seu mentor de infância. Mas em seguida a trama era interrompida abruptamente, abandonada, ao que parecia, e substituída por uma lista enumerada intitulada, abre aspas, As regras segundo o Sr. Ronald Knox, adaptado do prefácio de As melhores histórias de detetives, fecha aspas.
A lista de regras, ainda que antiquada e didática, para os padrões atuais, pareceu dar início a uma nova era da vida criativa de Alice, pois depois dela não houve mais menção a Laura e Lord Hellington, ou ao Sr. Llewellyn, por sinal. Suas interações infantis substituídas por reflexões mais gerais sobre a vida e o amor, sérias e comoventes idealizações em seu tom ingênuo de otimismo. Peter examinou rapidamente as exortações adolescentes de Alice sobre o propósito da literatura, suas tentativas de reproduzir as descrições arrebatadoras da natureza nos poemas românticos que ela citava como seus favoritos, a pronta articulação sobre suas aspirações para o futuro, desejar menos posses e ter um amor maior. Começava a se sentir como um voyeur desconfortável, quase prestes a desistir da pesquisa quando deparou com algo que o deixou alerta. As iniciais BM começaram a aparecer nas anotações de Alice. Segundo BM, reticências. BM diz reticências. Vou perguntar a BM reticências. Qualquer outra pessoa poderia não ter se lembrado do nome que Débora lhe pedira para dizer a Alice em seu recado. Mas Peter tinha estudado com um garoto chamado Benjamin, e os dois tinham trabalhado como entregadores de jornal para um lojista chamado Sr. Monroe. Assim, quando Débora disse o nome, a coincidência o cimentara na mente de Peter. Benjamin Monroe, o homem cuja menção tinha feito Alice empalidecer. Mais ou menos quando as referências a B.M. começaram a aparecer no caderno, Alice começou a criar um novo romance. Um mistério, desta vez uma história de detetive com um método engenhoso que ninguém jamais vai adivinhar. O planejamento continuou nas páginas seguintes, setas e perguntas rabiscadas, mapas e diagramas esboçados, técnicas que lhe eram familiares de seus cadernos atuais e, então, uma entrada datada de abril de 1933. A primeira coisa que vou fazer amanhã é começar APA. Já tenho a primeira e última frases em mente e uma ideia clara de tudo, o que precisa acontecer entre eles, graças em parte a BM. Sei que este vai ser o que vou terminar, já é diferente de tudo que escrevi antes. Se ela começou ou não, APA, entre aspas, e se terminou ou não, Peter não poderia dizer. Debaixo de sua declaração de missão, algo tinha sido rabiscado com tanta veemência que fizeram um furo no papel, e então não havia nada. As páginas restantes tinham sido arrancadas. Por que Alice teria arrancado o rascunho de um romance? Ela, que era meticulosa, quase supersticiosa, quanto a manter registrado tudo o que contribui para a criação de um livro. Um escritor nunca destrói seu trabalho, dissera a BBC, mesmo que o deteste. Fazer isso seria como negar a existência de uma criança desajeitada. Peter se levantou e se espreguiçou, olhando pela janela com vista para a charneca. Podia não significar nada. Algumas páginas faltando em um diário de adolescente. Páginas escritas 70 anos antes, mas Peter não conseguia afastar a sensação de mal-estar que se infiltrava nele. O comportamento recente de Alice, a forma como ela negara o velho caso policial, seu choque quando ele dera o recado de Débora, quando pronunciar o nome de Benjamin Monroe, até mesmo o pequeno e inexplicável mistério de por que começara a contar aos jornalistas que ela nunca tinha escrito nada antes de seu primeiro romance publicado. Algo estava acontecendo e Alice ficara preocupada.
Peter pôs o caderno de volta no lugar, tomando cuidado extra para fazer isso em silêncio, como se assim pudesse de alguma forma apagar o fato de que tinha mexido na prateleira e olhado lá dentro. Decidiu simplesmente omitir a pergunta sobre o primeiro trabalho de ficção que Alice concluíra da página de perguntas frequentes. Desejou ter feito isso logo, em vez de ir até lá e abrir a caixa de Pandora. Talvez tivesse sido a pressa em deixar o sótão e abandonar tudo para trás que o fez tropeçar na luminária. Talvez fosse apenas sua falta de jeito habitual. Fosse como fosse, a luminária era alta, de pé, e Peter a derrubou de lado sobre a mesa de Alice. Um copo felizmente vazio tombou, e Peter o estava colocando no lugar quando viu o envelope endereçado a Alice. Isso por si só não era incomum. Afinal, a casa era dela. No entanto, a correspondência era a função de Peter, e ali estava uma carta que ele não tinha visto, o que significava que tinha sido tirada da pilha da manhã sem o seu conhecimento. Peter hesitou, mas apenas por um instante. Ele gostava de Alice. Eles não eram exatamente como avó e neto, mas ele se importava com ela e, à luz de tudo o que estava acontecendo, sentiu uma responsabilidade para com Alice. Abriu a carta apenas o suficiente para ver de quem era. Sadie Sparrow. Não era o tipo de nome que uma pessoa que gostava de palavras esquecesse. E Peter se lembrou imediatamente da carta que tinha chegado uma semana antes. A detetive que vinha investigando o antigo caso de uma criança desaparecida, o caso de 1933, o mesmo ano em que B.M. apareceu no diário de Alice, e o polêmico manuscrito tinha sido presumivelmente arrancado. Peter experimentou a sensação sombria de peças de um quebra-cabeça se encaixando, enquanto permanecia frustrado, sem saber o que aquele quebra-cabeça revelava. Bateu os dedos nos lábios, pensando, e então olhou outra vez para a fina folha de papel dobrada sobre a mesa. Isso, de fato, era bisbilhotar. Com certeza, não fazia parte de seu trabalho. Peter tinha a sensação de que estava empoleirado na beira de um penhasco, decidindo entre saltar ou recuar. Com um movimento de cabeça, sentou-se e começou a ler. Alice decidiu caminhar pelo parque. O ar fresco lhe faria bem, disse a si mesma, abusando de sua pequena ironia natural. Ela saltou do metrô na Hyde Park Corner e subiu a escada rolante até a superfície. Estava muito mais quente naquele dia do que no início da semana. O ar estava parado e o calor era denso. Aquele tipo particular de calor da cidade que parecia aumentar nos espaços entre o asfalto e as construções. As linhas do metrô com suas serpentes agitadas, sibilando pelos túneis, despejando passageiros suados em cada estação. Eram como algo saído de Dante. Ela pegou Rotten Row, observando os canteiros de rosas e o fraco aroma das violetas, como se realmente estivesse caminhando, porque gostava de ficar sozinha com a natureza, não apenas adiando um pouco mais a terrível tarefa que tinha à sua frente. Foi Débora quem forçou o encontro daquele dia, depois que Peter lhe dera o recado na sexta-feira. O arrepio terrível de ouvir seu assistente falar o nome de Benjamin Monroe. Alice decidiu que o melhor era a negação. Não havia motivo para que ela e Débora se vissem nos próximos meses. O aniversário de Eleanor tinha passado e a próxima reunião de família seria apenas no Natal, o que dava muito tempo para a coisa toda se dissipar. Para Alice, garantir que se dissiparia. Mas Débora insistiu, usando sua marca particular de força gentil,
que sempre exercera como a irmã mais velha e que depois dominara durante suas décadas como esposa de um político. Há assuntos que devemos tratar. Qualquer que fosse a extensão do conhecimento de Débora sobre Theo, ela evidentemente tinha feito uma viagem considerável pela memória, chegando a um ponto que deixava Alice muito nervosa. Quanto Débora sabia? Ela se perguntava. A irmã se lembrava de Ben, mas sabia o que Alice tinha feito? Devia saber. Por que mais insistiria em encontrá-la para conversar sobre o passado? Você se lembra da babá Rose? Perguntou Débora antes de desligar. Estranho, não é mesmo? Como ela foi embora de repente? Alice sentiu-se fecharem as paredes que ela vinha segurando havia muito tempo. Extraordinário como tudo aconteceu de uma vez. Embora na verdade tivesse sido ela, Alice, quem despertara o interesse de Débora com suas perguntas no museu. Se ao menos tivesse ficado de boca fechada. Naquela manhã, Alice recebera uma terceira carta da detetive, mais assertiva que as outras e com um único desdobramento preocupante. Essa tal de Sparrow agora pedia permissão para entrar na casa para testar uma teoria. Alice parou de andar quando uma libélula se aproximou. Sympetrum flaveolum. O nome veio à sua mente por vontade própria. Ela observou o inseto voar em direção a um jardim ali perto, um emaranhado espetacular de flores de verão, laranja brilhante, vermelhas e malva. Os jardins realmente eram um bálsamo. Uma abelha voava entre flores e Alice experimentou um vislumbre, súbito, de uma lembrança por todo o seu corpo. Aquela sensação vinha surgindo com mais frequência ultimamente. Ela podia sentir como seria entrar naquele jardim, seu corpo flexível e sem dor, serpentear sob a folhagem fria e deitar-se de costas, de modo que o céu pareceria pequenos diamantes azuis. Por entre os galhos e seus ouvidos se encheriam com o coro dos insetos. Ela não entrou, claro, continuou pelo caminho, deixando o jardim, e o estranho vislumbre de lembrança para trás. Só poderia ser o túnel, pensou, essa teoria de Sadie Sparrow. De algum modo, ela devia ter descoberto o segundo túnel. Alice esperava sentir pânico, mas, em vez disso, experimentou apenas um aborrecido sentimento de resignação. Era inevitável. Ela sempre soube disso. Uma das maiores sortes em todo o acontecimento fora o fato de que ninguém, até então, tinha mencionado o túnel para a polícia. Porque Alice não era a única que sabia disso em 1933. Havia outros. Seus pais, suas irmãs, vovó Dashiell e a babá Rose, que souberam no inverno em que Cleme ficou presa por causa de seu trinco ardiloso. Alice reduziu a velocidade quando chegou à parte de Rotten Row em que o caminho se bifurcava para formar uma ponte sobre o lago Serpentine. Além da água estava o grande trecho verde do parque. Alice nunca poderia olhar para aquele lugar sem pensar na Segunda Guerra Mundial. Havia sacos de areia, então, e fileiras de legumes e verduras, toda a extensão dedicada à produção. Parecia uma ideia um tanto pitoresca agora, uma lembrança do passado medieval. Como se uma nação faminta e bombardeada pudesse de alguma forma ser alimentada com a colheita da horta real de Sua Majestade. Na ocasião, porém, lhe parecera bastante sensato. Mais do que isso, parecera vital.
Seus rapazes estavam morrendo em terras estrangeiras. Bombas caíam sobre Londres à noite. E os navios de abastecimento eram bloqueados por submarinos antes de poderem atracar. Mas o povo da Grã-Bretanha não morreria de fome. Venceriam a guerra com uma plantação de legumes de cada vez. Alguns anos antes, no Museu Imperial da Guerra, Alice tinha ouvido um par de alunos rindo de um cartaz de Potato Pete, ostentando que ele fazia uma boa sopa. Os meninos tinham ficado para trás, afastados dos colegas, e quando o professor lhes chamou a atenção, o mais alto fez que ia chorar. Alice sentiu uma onda de prazer na tristeza do garoto. Porque grande parte da parafernália que restara da guerra fazia parecer que fora civilizada, pitoresca ou bem-humorada, quando de fato tinha sido feroz e mortal. As pessoas eram diferentes na época, mais estoicas. Havia muito menos conversa sobre emoções. As pessoas eram ensinadas desde a infância a não chorar quando se ferissem, a ser boas perdedoras, a não reconhecer medos. Mesmo a babá Rose, que era doçura em pessoa, teria franzido a testa ao ver lágrimas quando colocava iodo em cortes e arranhões. Esperava-se que as crianças enfrentassem seu destino. Habilidades muito úteis, como se verificou, em tempos de guerra. Na verdade, para a vida. Todas as mulheres de Devane se apresentaram às Forças Armadas quando a guerra eclodiu. Cleme se juntou ao apoio ao transporte aéreo, pilotando aviões entre as bases da Força Aérea Real. Alice dirigiu um carro fúnebre transformado em ambulância pelas ruas destruídas pelas bombas. E Deborah reuniu mulheres no Serviço Voluntário Real, uma organização de ação social. Mas foi Eleanor quem surpreendeu a todos. Deborah e Alice pediram que os pais buscassem abrigo no campo. Porém, a mãe se recusou. Vamos ficar aqui e fazer a nossa parte, disse ela. Não pensaríamos em nos esquivar, e vocês não devem sugerir isso. Se é bom o suficiente para o rei e a rainha, é bom para nós. Não é verdade, querido? Ela sorriu para o marido, que já sofria com a pleurisia que o mataria, e ele apertou sua mão em solidariedade. Então, ela se juntou à Cruz Vermelha, andando de bicicleta em torno do East End e oferecendo assistência médica a mães e crianças que tiveram suas casas bombardeadas. Às vezes, Alice via a cidade como um mapa em sua mente, com pinos em todos os lugares, com os quais ela poderia reivindicar uma conexão. Esse mapa estava coberto, os pinos se acumulando uns sobre os outros. Era uma grande coisa alguém passar a maior parte de sua vida no mesmo lugar, adquirir lembranças incontáveis que se acumulam na mente, de modo que certos locais ganham identidade. Na experiência de mundo de Alice, os lugares eram tão importantes que ela, às vezes, se perguntava como as pessoas nômades avaliavam o passar do tempo, como marcavam e mediam seu progresso, se não o comparavam com uma constante que era muito maior e mais duradoura do que eles. Talvez não marcassem, talvez fossem mais felizes assim. Uma das coisas que mais a intrigavam em Ben era a sua natureza itinerante. Havia inúmeras pessoas desabrigadas após a Primeira Guerra Mundial, homens tristes, cuja presença nas ruas de toda a Grã-Bretanha, segurando cartazes que pediam trabalho, comida ou dinheiro, lançou uma sombra sobre a década. A Alice e suas irmãs fora dito para ajudar quando pudessem e nunca olhar fixamente. Elas foram ensinadas a ter pena.
Ben não era como os soldados desalojados, no entanto. Ele era a primeira pessoa que Alice conhecera, que vivia dessa maneira por escolha própria, mudando de um emprego para outro, sem ter mais bens do que os que pudesse carregar em sua mochila. Sou um andarilho, dissera ele, com um sorriso e um dar de ombros. Meu pai costumava dizer que havia sangue cigano na família de minha mãe. Para Alice, cuja avó sempre teve muito a dizer sobre os ciganos e vagabundos que atravessavam o bosque perto de Loyness, essa ideia era uma maldição. Fora criada apoiando-se na solidez da história de sua família. O legado dos antepassados de seu pai, sua história de trabalho duro e empreendimento, a construção do Império Devane, e a família de sua mãe com suas raízes profundas no lote de terra que ainda chamavam de casa. Mesmo a festejada história de amor de Eleanor e Anthony era centrada no resgate e restauração de Loyness. Alice sempre pensou que era uma história muito nobre e herdou, feliz, a paixão de sua mãe pela Casa do Lago. Nunca imaginara que houvesse outra maneira de viver. Mas Ben era diferente e a fazia ver tudo de outro jeito. Não tinha nenhum desejo de possuir coisas ou acumular riquezas. Bastava, dizia ele, conseguir chegar de um lugar a outro. Quando ele era criança, seus pais tinham trabalhado em escavações arqueológicas no Extremo Oriente. E ele percebeu então que as posses que as pessoas cobiçavam no presente fugaz estavam destinadas a desaparecer. Se não se transformassem em pó, seriam enterradas debaixo do pó, aguardando a curiosidade das futuras gerações. Seu pai havia desenterrado muitos desses itens, disse ele, belos objetos que já tinham sido disputados. E todos eles acabaram perdidos ou descartados. As pessoas que os possuíram, mortas. Tudo o que importa para mim são as pessoas e as experiências. Conexão, isso é o mais importante. Essa faísca de eletricidade entre as pessoas, o laço invisível. Alice tinha corado ao ouvir isso. Ela sabia exatamente o que ele queria dizer. Também sentira. Apenas uma vez, Alice o ouviu falar de sua falta de dinheiro com tristeza e pesar. Ela se lembrava, por causa da emoção desagradável, que isso despertou nela. Ele crescera com uma menina, contou, uma garota inglesa, alguns anos mais velha, cujos pais trabalhavam na mesma escavação que os pais dele. Ela o tomara sob sua guarda. Tinha 13 anos e ele 8. Como eram muito parecidos, juntos em uma terra estranha, criaram um laço forte. Eu era um pouco apaixonado por ela, é claro, confessou ele com uma risada. Eu a achava muito bonita com as longas tranças e os olhos amendoados. Quando a menina, Florence era o nome dela, Flo, ele a chamava, a intimidade do apelido soando como uma punhalada para Alice. Partiu para a Inglaterra com seus pais, os dois continuaram a se corresponder, cartas que se tornaram mais longas e mais íntimas à medida que Ben crescia. Cada um permaneceu como uma constante na vida errante do outro. E quando ele voltou para a Grã-Bretanha aos 17 anos, se reconectaram. Ela já tinha se casado, mas insistiu para que ele ficasse com eles sempre que passasse por Londres. Continuaram sendo o mais próximo de amigos. Ela é uma pessoa muito generosa, disse ele, ferozmente leal, muito amável e sempre pronta para rir. Havia pouco tempo, porém, ela e o marido começaram a enfrentar tempos difíceis. Eles tinham um negócio que haviam lutado para começar, juntando todas as suas economias e trabalhando duro.
mas agora o senhorio ameaçava despejá-los. Passaram por outras dificuldades também, disse ele, problemas pessoais. Pessoas tão boas, Alice com desejos modestos. Essa é a última coisa de que precisam. Ele afiava as tesouras de poda enquanto falava. Eu faria qualquer coisa para ajudá-los. Uma nova nota de frustração se infiltrou em sua voz. Mas a única coisa que fará diferença é dinheiro. E só tenho o que há no meu bolso. A dificuldade de sua amiga deixou Ben amargo, e Alice desamparadamente apaixonada àquela altura. Ansiava por consertar as coisas para ele. Ao mesmo tempo invejava essa outra mulher, Flo. Como ela odiava a redução casual desse apelido, que tinha desempenhado um papel tão importante na vida de Ben, cuja infelicidade, a centenas de quilômetros de distância, em Londres, tinha o poder de destruir seu humor naquela hora. Mas o tempo tem uma maneira engraçada de acalmar até mesmo as paixões mais intensas. Ben não mencionou sua amiga outra vez, e Alice, que era jovem, afinal de contas, e portanto egocêntrica, deixou que Flo e sua situação se esvaíssem de sua memória. Quando contou a ele sua ideia para Adeus Passarinho Azul, 3 ou 4 meses depois, se esquecera de quando ele lhe disse que faria qualquer coisa, para conseguir o dinheiro para ajudar sua amiga de infância. Do outro lado do Serpentine, uma criança corria para a água. Alice hesitou e em seguida parou, observando a menina ou o menino. Era difícil distinguir. Chegar à beira da água e começar a arrancar pequenos pedaços de pão, jogando os punhados enquanto um bando de patos se reunia. Um cisne barulhento se aproximou depressa, pegando o que restava de uma só vez. Seu bico afiado estava muito próximo, e a criança começou a chorar. Um dos pais achegou-se, como eles sempre fazem, e a criança foi facilmente acalmada. Porém, o incidente fez Alice se lembrar dos patos selvagens de Loines, tão gananciosos e ousados. Ela se perguntou se eles ainda estariam lá, e essa ideia lhe provocou um nó na garganta. Isso acontecia às vezes. Depois de anos de determinada negação, uma brutal, quase esmagadora onda de curiosidade sobre a casa, seu lago e seus jardins abatia-se sobre ela. Quando crianças em Loines, eles passavam o verão entrando e saindo da água, a pele bronzeando sob o sol, os cabelos quase brancos. Apesar de seu pulmão fraco, Cleme tinha sido entre elas a que mais gostava de ficar ao ar livre, com suas pernas de potro longas e magras, e sua natureza livre. Ela deveria ter nascido mais tarde. Deveria ter nascido agora. Havia tantas oportunidades naqueles dias para meninas como Cleme. Alice as via em toda parte, animadas, independentes, diretas e concentradas. Garotas poderosas, não limitadas pelas expectativas da sociedade. Elas a deixavam feliz, aquelas garotas com piercings no nariz, cabelos curtos e impacientes com o mundo. Às vezes, Alice sentia que podia quase vislumbrar o espírito da irmã nelas. Cleme recusara-se a falar com qualquer pessoa nos meses seguintes ao desaparecimento de Theo. Uma vez que a polícia terminara os interrogatórios, ela fechou a boca trancada como um molusco e se comportou como se seus ouvidos também houvessem se desligado. Ela sempre fora excêntrica, mas parecia a Alice
olhando em retrospecto que no final do verão de 1933 ela se tornara completamente selvagem. Mal voltava para casa, rondando pelos campos de aviação, cortando juncos perto do córrego com um bastão afiado, rastejando para dentro de casa apenas para dormir, e na maioria das noites, nem isso. Acampava no bosque ou junto do córrego, só Deus sabia o que ela comia. Ovos de aves, provavelmente. Cleme sempre teve um dom para invadir ninhos. A mãe estava fora de si. Como se a angústia a respeito de Theo não fosse suficiente, agora ela precisava se preocupar com Clementine também lá fora, na natureza. Cleme acabava voltando, mas cheirava a sujeira, os cabelos longos emaranhados e a roupa muito pior. O verão tinha amadurecido e apodrecido, de modo que o outono, quando chegou, veio pesado e sombrio. Com ele, um interminável sofrimento tomou Loines, como se toda a esperança de que Theo fosse encontrado tivesse morrido, com a estação mais quente. Quando a busca da polícia foi oficialmente encerrada, os policiais cheios de desculpas decidiu-se que a família Idevane deveria voltar para Londres. O casamento de Deborah seria realizado lá em novembro, e fazia sentido que a família fosse algumas semanas antes para se instalar. Mesmo a mãe, que geralmente ficava chateada por deixar o campo, parecia feliz em escapar da tristeza fria e estonteante da casa do lago. As janelas foram fechadas, as portas trancadas e o carro carregado. De volta a Londres, Cleme foi obrigada a usar sapatos novamente. Vestidos novos foram comprados para substituir aqueles que tinham se rasgado ou ficado pequenos. Eles conseguiram uma vaga para ela em uma escola diurna, para meninas, especializada em matemática e ciências. Ela gostou disso. Depois de uma sucessão de governantas antiquadas, nenhuma das quais tinha durado muito tempo em Loinas, uma escola de verdade ofereceu doçura, a recompensa pela aquiescência. Foi um alívio, de certa forma, vê-la de volta. Mas Alice lamentara em silêncio a perda de sua irmã selvagem. A reação de Cleme ao sofrimento tinha sido tão primitiva, tão crua, que mesmo observá-lo se mostrou uma espécie de libertação. Seu retorno à civilização agravou a tragédia e a tornou permanente, pois se Cleme tinha perdido a esperança, então não havia realmente nenhuma. Alice caminhava mais rápido do que pretendia e uma dor apertou seu peito. Uma pontada, com certeza, disse a si mesma, não um ataque cardíaco. Ela chegou a um banco e se permitiu cair nele. Decidiu ficar ali um momento para recuperar o fôlego. A brisa em sua pele era leve e quente. Diante dela havia uma pista de equitação e mais afastado um parquinho, onde as crianças estavam escalando equipamentos plásticos coloridos, perseguindo umas às outras, enquanto suas babás, moças de rabos de cavalo usando jeans e camisetas, conversavam debaixo de uma árvore. Ao lado do parquinho havia um recinto coberto de areia, onde os soldados de cavalaria do quartel de Knightsbridge estavam treinando. Parecia que Alice estava muito perto do local onde se sentara com Cleme naquele dia, em 1938. Era verdade o que as pessoas diziam. Quando uma pessoa ficava velha, isso também acontecia aos segredos, tão dissimulado era o tempo. Lembranças do passado distante, reprimidas por décadas, subitamente se tornavam claras e vívidas. Uma garotinha muito arrumada estava tendo aulas de equitação, girando e girando ao redor da areia. Alice e Cleme descansavam em uma toalha de piquenique, discutindo a intenção de Cleme de começar as aulas de voo. Foi antes da guerra,
e a vida em Londres para as filhas das famílias prósperas era como sempre fora, mas havia conversas em todos os lugares se você soubesse onde ouvir. Alice sempre soubera onde ouvir. Climmy também, ao que parecia. Com 17 anos agora, ela se recusara categoricamente a participar da temporada e, depois de vender uma série de relíquias da família, para que pudesse viajar para a Espanha, a fim de lutar com os republicanos na Guerra Civil. Acabou por ser detida nas docas. Alice, embora impressionada com a coragem de sua irmã, ficou feliz de vê-la ser arrastada de volta para casa. Desta vez, no entanto, ao ver a obstinação de Climmy, o feroz entusiasmo com que ela brandia o anúncio de jornal para a escola de voo, Alice prometeu fazer o que fosse necessário para ajudar a convencer os pais a concordarem. O dia estava quente, elas tinham terminado o almoço, e uma agradável calmaria se estabelecera sobre elas. Em parte, por causa do acordo recente a que tinham chegado. Alice estava apoiada nos cotovelos, com os olhos fechados, atrás de seus óculos escuros, quando Climmy disse do nada: "Ele ainda está vivo. Você sabe." Ela não tinha perdido a esperança, afinal. Agora, Alice olhou para o lugar exato onde elas estiveram sentadas. Era perto de um jardim, lembrou, e entre duas enormes raízes de um castanheiro. Não havia um parquinho na época, e as babás de vestidos longos e chapéus de pano se reuniam junto do Serpentine, segurando as mãos de suas crianças pequenas e empurrando os menorzinhos em grandes carrinhos pretos. No Natal daquele ano, a grama desapareceria, abrindo caminho para trincheiras, construídas em preparação para futuros ataques aéreos. Naquele dia, com Climmy, porém, a guerra, com todo o seu terror e morte, ainda estava à frente delas. O mundo estava inteiro e o sol ainda brilhava. Ele ainda está vivo, você sabe. 5 anos tinham se passado, mas Alice soube imediatamente de quem Climmy estava falando. Era a primeira vez que Alice ouvia a irmã falar de Theo, desde que ele desaparecera, e sentiu o peso da confidência. O que aumentava o peso de sua responsabilidade era a certeza de que Climmy estava errada. Evasiva, ela disse: "Como você sabe?" "Eu apenas sei. É uma intuição." A garota do cavalo trotava agora, e o animal sacudia a crina, que brilhava, orgulhosa. Não houve pedido de resgate e... Bem, você não percebe? Se não houve nenhum pedido de resgate, seja lá quem o tenha levado, fez isso porque o queria. Alice não respondeu. Como refutar gentilmente a irmã de modo que não deixasse dúvidas? Como poderia fazer isso sem confessar demais? Climmy, entretanto, se animara. Estava falando rápido, como se tivesse esperado 5 anos para tagarelar. E agora que havia começado, não devesse hesitar. "Eu acho que foi um homem", dizia ela, sem filhos, que estava visitando a Cornualha e por acaso viu o nosso Theo e se apaixonou loucamente por ele. Aquele homem tinha uma esposa, uma senhora bondosa, que queria muito ter filhos, mas não conseguia. Posso imaginá-los, Alice, o homem e sua jovem esposa. Prósperos, mas não rígidos ou pomposos, apaixonados um pelo outro e pelos filhos imaginários que pretendiam ter. Posso vê-los, ficando cada vez mais tristes, à medida que os anos passavam e a mulher não conseguia engravidar, até que, lentamente, começaram a perceber que talvez nunca pudessem ouvir passinhos no corredor ou risos no quartinho. Uma apatia se instalou sobre a casa e toda a música,
A felicidade e a luz deixaram suas vidas. Até que um dia, Alice, um dia em que o homem estava fora de Londres a trabalho ou para encontrar um sócio, ela fez um gesto com a mão. Não importa por que, ele se aproximou de Loines, viu Theo e soube que ele era o menino que levaria alegria de volta à alma de sua esposa. O cavalo trotando relinchou. E então Alice viu Loines em sua mente. Os campos das fazendas vizinhas. Os cavalos para quem elas costumavam roubar maçãs da cozinheira. A história de Cleme era cheia de buracos, claro. Não só porque ninguém chegava a Loines sem querer. Também era inspirada, pelo menos em parte, nos problemas de Débora. 5 anos e ainda nenhum bebê. Os sussurros se infiltravam pelas paredes, em reuniões da sociedade. Ocorreu-lhe uma lembrança de rouxinóis junto do lago, ao raiar do dia, e ela tremeu violentamente. Apesar do sol forte em sua pele, Cleme não percebeu. Você vê, não vê, Alice? Não foi a coisa certa a fazer. Trouxe sofrimento para nossa família. Mas era compreensível. Theo teria se provado irresistível. Você se lembra da maneira como ele agitava os braços quando estava feliz? Como se tentasse decolar? Ela sorriu. E ele foi tão desejado. Está crescendo, cercado de amor, Alice, feliz. Ele era jovem quando se foi. Se esqueceu de nós. Se esqueceu de que algum dia foi parte de nós, mesmo que nós jamais pudéssemos esquecê-lo. Posso viver com a minha dor quando penso nele feliz. Não havia nada que Alice pudesse dizer em resposta. Ela era a escritora da família, mas Cleme tinha o dom de ver o mundo através de uma lente diferente. Se fosse honesta, Alice reconheceria que sempre ficara admirada, até com um pouco de inveja da imaginação da irmã, como se as próprias pretensões de criatividade e suas histórias, produto de tantas tentativas e erros, fossem diminuídas ao lado da originalidade inata de Cleme. Ela era de uma ingenuidade tal que necessariamente classificava outra pessoa como uma bruta realista. Alice não queria desempenhar esse papel, e que sentido havia em argumentar? Por que destruir a fantasia encantadora que a irmã tinha criado? Uma nova vida para Theo com uma família amorosa? Não era suficiente que ela, Alice, soubesse a verdade? Mas Alice, gananciosa, queria ouvir mais da história de Cleme. Onde eles moram? Perguntou ela. Como o Theo é? Quando Cleme deu suas respostas, Alice fechou os olhos e escutou, invejando a inocência e a certeza da irmã. Era uma maneira sedutora de pensar, mesmo que mal orientada, pois Theo não estava vivendo uma nova vida com uma família amorosa em uma bela casa. Cleme estava certa ao dizer que não houvera pedido de resgate, mas errada sobre o que isso significava. Porém, Alice sabia. A falta de pedido de resgate significava que tudo tinha dado terrivelmente errado e que Theo estava morto. Ela sabia disso, porque havia sido exatamente como planejara.